Viva e bem-vindos ao Dúvidas Públicas, a entrevista de economia que está sempre disponível em podcast e em rr.pt e que pode ouvir a esta hora na Renascença. O nosso convidado de hoje começou na política ainda antes do 25 de Abril, mas atualmente diz-se desanimado com o abastardamento da vida pública e muito em particular da vida partidária. Foi logo aos 18 anos que aderiu ao PSD, onde mais tarde foi secretário-geral, nos tempos em que Marcelo Rebelo de Sousa liderou o partido, sendo depois vice-presidente de pelo menos 3 outros presidentes. Manuela Ferreira Leite foi a última líder com quem trabalhou de perto. Ele próprio acabou por liderar o PSD entre 2018 e 2022. Mas a sua vida não foi só política. Deixo exemplos. Trabalhou na indústria têxtil e na metalomecânica, foi diretor financeiro das tintas Shin, esteve ligado ao setor da banca durante alguns anos. Certo é que a política sempre foi uma constante na sua vida e por isso também foi autarca na segunda maior cidade do país, para além de ter uma carreira como deputado. Assume ser extremamente organizado, a começar pela vida financeira, a sua ou das instituições por onde foi passando, não fosse formado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Confessa que viveu sempre com a tendência de ser impulsivo, mas que a idade o moldou, moderando-o. Quando se senta à mesa, aprecia umas tripas à moda do Porto, uns rojões à moda do Minho, mas também uma boa lampreia. O que diz que não consegue engolir ou passar por cima é das suas convicções. O mesmo será dizer que não consegue mentir nem a si próprio, nem aos outros. Rui Fernando da Silva Rio é o convidado deste Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, agradeço desde já a presença do nosso convidado e parto já para as perguntas sobre o Orçamento do Estado. Políticos e empresários têm criticado a falta de ambição e criatividade do documento. Concorda com esta análise? Bom dia para já. Não diria tanto, eu não diria assim. Porque se formos olhar ao consumo, por exemplo, até é muito ambicioso, como nós sabemos, antes do orçamento e no próprio orçamento, há medidas que fomentam o consumo, em que foi, como nós sabemos, foram feitos uma série de ajustamentos nas carreiras especiais dos professores, da PSP, dos guardas prisionais, dos enfermeiros, das Forças Armadas. Portanto, todos esses aumentos, e a somar aos aumentos salariais da função pública, naturalmente que apresentam ambição do ponto de vista do consumo. Não apresentam ambição noutros patamares, designadamente na poupança. Mas eu Isso diria é assim, ambição ou despesismo, Sr. eu, para ser sincero, é um bocado de despesismo, para ser sincero. Pronto, mas é a minha opinião, mas é uma opinião, acho eu, coerente com tudo aquilo que eu fui dizendo ao longo da minha vida relativamente às finanças públicas e não públicas. Eu diria que, se me perguntassem, o orçamento não tem pontos positivos? Tem. E dizia-lhe já, por exemplo, o quadro macroeconómico apresenta um saldo externo positivo de 3,6% do PIB. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a nossa relação com o exterior, naquilo que vulgarmente falamos na balança de pagamentos, é positiva. Ou seja, exportamos mais do que o que importamos. Num valor razoável, 3,6% do PIB. Ora, isso é muito positivo. Quando a Troika veio, quando tivemos de chamar a Troika, foi justamente porque andámos 10 anos com saldos negativos fortes e isso é que levou à situação que tivemos. Portanto, esse é um ponto positivo no quadro macroeconómico que está subjacente ao Orçamento de Estado. Há também uma redução do peso da dívida no produto, que também é importante, mas a dívida aumenta, atenção, que isto também o global da dívida pública aumenta. Face ao PIB é que não é? Face ao PIB é que não, aumenta para aí 5 mil milhões de euros, acho que é mais ou menos esse valor, mas face ao PIB tem uma redução de um bocado acima até de 2%, passará para 93,3%, o que é um elemento positivo. Para ir fatiando, acha que se podia ter ido mais longe aí nesse caso ou não? Sim, acho que sim. E isso agora, quando eu referenciar os pontos negativos, um dos pontos negativos é exatamente esse, que tem a ver com o superávit. Deixe-me só terminar a questão dos positivos. A atualização dos escalões do IRS, que é feita em 4,6%, com uma inflação de 2,3%. Nem sempre é assim. Muitas vezes nem a inflação, havia atualização dos escalões à inflação. Isto significa que as pessoas podem ter até um pequeno ganho, não é? Porque pagando um bocadinho nada menos de IRS. E há depois uma muito
muito ligeira redução da carga fiscal, muito pequenina, mas de qualquer maneira é redução, não é aumento. Pronto, estes pontos são positivos. Agora, os pontos negativos, o ponto mais negativo, e que é a marca deste orçamento, e com esse eu realmente não posso estar em acordo, é o crescimento da despesa pública. A despesa pública vai crescer 6,6%, quando a inflação vai ser de 2,3%, o que é previsto. Significa que a despesa pública vai crescer mais 8,3 mil milhões de euros. Isto é realmente um exagero, não é? Um exagero. O peso da despesa pública no produto, no PIB, sobe de 44,4% para 45,2%. Ou seja, mais Estado nas nossas vidas, quando eu entendo que é exatamente o contrário. Nós devíamos ter uma estratégia para ir reduzindo o peso da despesa pública no produto, que já esteve a queimar os 50%, agora está um bocadinho abaixo, mas para o ano vai subir outra vez. Mas, E, doutor, portanto, a estratégia não era, no fundo, copiar ou seguir a política que tinha sido avançada por António Costa e Fernando Medina, agora nos últimos anos? Porque, no fundo, o que justifica este aumento da despesa são medidas que já falou, como, por exemplo, a progressão das carreiras especiais, os aumentos para os professores, polícias, médicos. Qual era a alternativa? Tudo isso é verdade. Agora, eu não digo que tudo isso que foi contemplado seja injusto do ponto de vista social. Não é. E mesmo assim ainda estarão aqui carreiras que não foram contempladas e que estão a ganhar mal, e estas também, não quer dizer com estes acertos também ganhem bem. Agora, nós só podemos dar aquilo que o país permite que se dê, que a nossa riqueza, que aquilo que produzimos permite. E o que eu entendo é que teria de ser no seu global, e agora não vou discutir se o global é mais os professores ou a PSP, os guardas prisionais, qual o mix, mas no seu global tinha de ser, obviamente, mais moderado e mais esticado no tempo, não é? Portanto, são problemas que se arrastam há muitos anos, salários que se foram degradando, que agora temos de recuperar, mas o ritmo a que recuperamos tem de estar de acordo com aquilo que é o orçamento. E por isso a despesa pública aumenta desta forma absolutamente brutal, e o superávit, que está a ver que em 2023 tinha sido 1,2% do PIB, em 2004, agora com parte destas medidas também já foi degradado para 0,4% e para o ano é só 0,3%. Ora, nós temos uma dívida enorme, não é? Nós pagamos uma fatura de juros brutal, nós vamos pagar 6,3 ou 6,4 mil milhões de euros de juros. É muito dinheiro, portanto, a dívida cresce. Se o nosso superávit não é maior, as nossas taxas de juros não reduzem como deviam reduzir, e esta fatura de juros da dívida pública é muito grande, e portanto o dinheiro vai para os juros, para pagar aos credores, não é, da dívida que nós temos, em vez de ir para a política, para aquilo que nós precisamos, olhe para salários, por exemplo, para salários, não é? Também acha que este é um orçamento eleitoralista? Eu acho que eu, inclusive, tive a oportunidade de dizer isso logo a seguir, mais ou menos, ao resultado eleitoral. Obviamente que os três principais partidos, todos eles conduziram a sua ação até ao momento presente, pensando que podia haver eleições, agora, daqui por 2 ou 3 meses, e querem chegar todos às eleições da forma mais popular possível. Portanto, desde a AD, passando pelo PS e pelo Chega, tudo aquilo que dizem e tudo aquilo que defendem é sempre tendo em vista a sua popularidade para, no caso de haver eleições, estarem todos bem posicionados. Pronto. Chegaram à conclusão, da forma como vemos, designadamente o Partido Socialista, que isso não seria vantajoso para si e, portanto, da forma como tudo isto correu, terminou da forma como sabemos, ou seja, o PS vai se abster e o orçamento vai passar e não vai haver eleições. Também não tinha que haver. Em minha opinião, se o orçamento chumbasse, não tinha que haver. Agora, este Presidente da República é que dissolve por tudo e mais alguma coisa, a Madeira, os Açores, a Assembleia da República, e, portanto, provavelmente ia dissolver, mas não era preciso. Ficava por duodécimos e apareceria uma nova proposta de orçamento. Mas a verdade é que a possibilidade de haver essas eleições levou a que todos se colocassem dessa forma. E é por isso também que o Governo também vai dando um pouco para lá daquilo que as possibilidades orçamentais permitiam, porque está também em competição com os outros que também exigem mais. Há medidas que foi a oposição que aprovou no Parlamento. Medidas destas, não é? Que foi antes do orçamento, foram aprovadas pela oposição contra o Governo,
com o mesmo intuito. Portanto, aquilo que eu diria é, o grande problema deste orçamento é um aumento enorme da despesa. Se nós queremos baixar os impostos, nós temos de baixar a despesa, ou melhor, aqui não se trata de baixar em valor nominal, de pô-la, por exemplo, a subir menos que a própria inflação, por exemplo. E para lá disso, automaticamente reduz também o peso no PIB. Portanto, se nós queremos baixar os impostos, nós temos de controlar mais a despesa e não fazê-la disparar da forma como neste orçamento dispara, que, lá está, vamos ter ainda mais Estado. Portanto, era uma crítica que se fazia aos socialistas, e bem, mas aqui, infelizmente, tem um crescimento muito grande da despesa e uma redução grande do superávit. Deixe-me dizer sobre o superávit. Pouca gente vai concordar com isto que eu vou dizer, mas é a minha convicção desde sempre. Eu acho que um país que tem o nível de dívida pública que Portugal tem, e infelizmente muitos outros na Europa também têm, tinha de haver uma determinação europeia neste sentido. Enquanto a dívida pública não vier para os 60% do PIB, ou 50%, eu até prefiro 50%, mas pronto, para os 60% do PIB, o superávit tem de ser de 1%. Pronto. Isto para mim era importantíssimo para a Europa, e se a Europa não faz isto, fazíamos nós por conta própria. Aliás, está a ver, em 2023 foi de 1,2%. Portanto, até superou o 1%. Não é? Mas isso era estrangular, era um novo cinto, apertar o cinto sobre os portugueses. Não é assim tanto como está a dizer. Quer dizer, eu agora para lhe dizer assim os números de cor, não consigo, mas o nosso superávit é de 800 milhões. Enfim, teria de ser mais do dobro, seguramente, mas quer dizer, num PIB de 274 mil milhões, nós estamos aqui a falar agora em termos de superávit que temos ou que poderíamos ter, de mais 800 ou mais 1.000 milhões. Quer dizer, não é nada não é assim nada do outro mundo, é só uma questão de sermos disciplinados e termos naturalmente um programa como aquele que eu defendo. Eu acho que, por exemplo, nós a médio, longo prazo, devíamos definir alguns objetivos e prosseguir depois todos os anos um bocadinho esse objetivo. Portanto, primeiro, a redução do peso da despesa no PIB. Podemos definir que cada orçamento que apresentamos, a despesa cai 1%, por exemplo, relativamente ao PIB. Não é? Por exemplo, ou 0,5%, ou 1,5%, ou 1%, quer dizer, definir um trajeto. E temos condições para fazer esse caminho? Pois temos de ter, claro que temos de ter. O caminho ao contrário, em que a despesa pública vai sempre aumentando, e o seu peso no PIB sobe, isso é que não é? Ela até, houve anos que já desceu, não é? Senão, nesta altura, tínhamos passado largamente os 50%. Portanto, eu acho que a definição de uma estratégia, não é? Que dissesse assim, nós... todos os anos, imaginemos, o peso do PIB tem de cair, não sei, agora é preciso fazer umas contas e fazer uns equilíbrios, mas 0,5%, 0,6%, 1%, seja o que for. O peso da despesa no PIB, não é a despesa propriamente dita, a despesa nominal. O superávit, para mim era claro, enquanto um país não tiver os tais 60%, como digo, até prefiro 50%, teria de ter um superávit de 1%. Repara, os países tiveram durante anos e anos déficits de 1, 2, 3, 4 e às vezes 5% até, casos desses. Então, quer dizer, há momentos em que é preciso disciplinar as finanças públicas. E em paralelo também ter um plano de redução do peso dos impostos no PIB. Mas para eu ter um plano de redução do peso dos impostos no PIB, eu tinha de ter em paralelo um plano de redução do peso da despesa no PIB também, está a ver? Já que fala na redução de impostos, uma das críticas é a descida limitada do IRC. O Governo devia ter insistido no corte inicial de 2 pontos percentuais ao ano? Esse próprio corte não é uma revolução, é algo que eu essa proposta do Governo, estou totalmente de acordo. Eu acho que, repare, a redução do IRC significa apoio ao tecido produtivo, apoio ao investimento, apoio às empresas. Quem é que dá emprego e paga salários? São as empresas. Portanto, se eu quero pagar melhores salários,
eu tenho de começar por apoiar as empresas para lhes dar condições para elas pagarem os melhores salários. Se eu faço ao contrário, se eu promovo primeiro o consumo sem, ao mesmo tempo, promover o investimento e a produção, obviamente que eu estou a andar em situação contrária. Eu tenho primeiro de acarinhar as empresas que investem, não é? Que produzem mais, que aumentam a sua produtividade, para elas, ao fazerem isso, também estarem em condições de pagar melhores salários. E ao pagar melhores salários, as pessoas também em condições de gastar mais, não é? De viver melhor e gastar mais, sem provocar inflação, porque entretanto a produção também aumentou, que foi isso que determinou o aumento do rendimento das pessoas. Este é assim que deve ser. Era esta a proposta do Governo e eu estou totalmente de acordo. Agora, dito isto, o que significa, ou seja, se posso retirar das suas palavras que com uma descida de apenas 1 ponto percentual será muito reduzido. Não é nada, é meramente simbólico. Agora, isso foi aquilo que o Governo teve de fazer para conseguir que o orçamento passe. Portanto, aqui a responsabilidade não é do Governo, aqui a responsabilidade é da oposição, particularmente do Partido Socialista. Isso leva-me a outra questão, Sr. que é o Pedro Nuno Santos, nomeadamente aqui na Renascença, já disse que não está obrigado a votar tudo o que o Governo apresentar na especialidade. Sim. A minha questão é, teme ou admite que a especialidade possa vir a desvirtuar este orçamento? Sim, temo isso porque eu conheço bem o Parlamento, estive lá já há muito tempo, e percebo que de repente pode-se entrar numa histeria e num disparate e começam a aprovar coisas, a chumbar coisas essenciais e a aprovar coisas fundamentais, e quando chegamos ao fim do debate na especialidade, portanto não é este primeiro debate que vai haver agora, mas depois o debate na especialidade em novembro, quando lá chegarmos, ao fim, olhamos para o orçamento e aquilo não é nada, não é? Não tem lógica nenhuma. Agora, isso aí vai depender muito do Partido Socialista, não é? Vai depender mais do Partido Socialista do que do Governo. Não é? Falava há pouco de investimento e pergunto-lhe também isso, já agora continuando a olhar Sim. um bocadinho aqui para o orçamento. Se faltam, na sua opinião, incentivos neste orçamento ao investimento, ou seja, se as empresas têm realmente razões de queixa face a Em minha este opinião, faltam incentivos à poupança. Isso é que está diretamente ligada também ao investimento e às condições que há para se investir. Nós somos um país com fraca poupança. Ao sermos um país com fraca poupança, diminuímos também a nossa capacidade de investimento e, portanto, nós devíamos ter, isso eu também digo já há muitos anos, e aqui também não há, nunca houve nos governos, nos orçamentos do PS, e aqui também não há, um forte incentivo à poupança. Há poupança das famílias, há poupança das empresas e há poupança do Estado. A poupança do Estado o que é? É a redução da dívida pública. Isso é que é a poupança do Estado. A poupança das famílias, com medidas fiscais, com pedagogia, porque repara, hoje em dia uma aplicação financeira, as pessoas poupam qualquer coisa, têm uma aplicação financeira e a probabilidade de terem uma taxa de juros superior à taxa de inflação é diminuta. Ora, quer dizer, então a pessoa está a poupar e a perder dinheiro, porque o dinheiro que poupa acrescido dos juros não consegue comprar, passado um ano, aquilo que um ano antes comprava sem juros. Portanto, isto não incentiva as pessoas e é preciso incentivar a poupança. No caso das empresas, as empresas estão fortemente descapitalizadas e, portanto, é absolutamente essencial que haja uma política de apoio às empresas para elas se capitalizarem. Ora, uma empresa que tem lucros e não distribui os lucros está-se a capitalizar, deixa ficar o dinheiro lá e, portanto, se ficam lá o dinheiro dos lucros, não tem de ir à banca pedir emprestado, está-se a capitalizar. Se não tem lucros ou se os distribui, pode continuar descapitalizada do caso já estar, não é? Ora bom, premiar as empresas que não distribuem dividendos, que investem os lucros, seja que investem os lucros em maquinaria, seja mesmo em fundo de maneio, justamente para equilibrar a tesouraria, que é um investimento também, isso é absolutamente vital. Mas é vital, não é este ano, já é vital há muito tempo. Como digo, a poupança dos três, famílias, Estado e particulares, é muito fraca. O Estado não tem poupança, bem pelo contrário, cada vez deve mais. Este orçamento já inclui incentivos à capitalização. No lado das famílias é que não se encontram medidas. Eu queria lhe perguntar especificamente, por exemplo, a política em relação aos certificados de aforro, que houve aqui
de certo modo, algum recuo face à banca, na opinião de vários especialistas. Como é que vê esta posição do governo, estas alterações que foram sendo As aprovadas? alterações que este governo agora aprovou não têm a ver com a rendibilidade do próprio certificado de aforro, têm a ver com outros aspectos Sim, laterais. não mexeu nos juros, é Não verdade. mexeu na taxa de juros. Mas Ora bom, podia ter podia e mexido. devia, em minha opinião, sinceramente devia. Eu não percebi bem quando o governo anterior e o Dr. Fernando Medina reduziram daquela forma a remuneração dos certificados de aforro. Pensei que, aliás, este governo ia dar um ajustamentozinho para cima e dava aí um empurrão, digamos assim, aos certificados de aforro, que é um produto que as pessoas que não estão bem dentro do assunto, de como é que investem, como é que deve ser, recorrem com facilidade. Portanto, pessoas que não têm grande formação de ordem financeira, é um produto muito bom para elas e estamos a falar da maior parte das pessoas, não é? E como sabe, vai capitalizando os juros, o dinheiro vai ficando lá e a pessoa tem uma agradável surpresa ao fim de 2, 3 anos, tem um bocado mais dinheiro. Assim, a surpresa não é tão agradável porque a taxa de juros está efetivamente muito baixa. Eu teria, e essa é uma das medidas que poderia ser tomada para o reforço da poupança. A outra é, naturalmente, a taxa liberatória dos juros, não é? Quando nós temos uma aplicação e temos de pagar IRS sobre os juros, a taxa é de 28%. Exato. E eu fazia um ajustamento para baixo também. Fazia uma pedagogia que é muito importante, a pedagogia da poupança. Eu relembro alguém que fez isso muito, muito, muito bem feito, que foi o Dr. Miguel Cadilho, quando foi Ministro das Finanças. Fez uma excelente pedagogia à poupança, fez uma excelente política relativamente à poupança e, em paralelo, fez outra coisa que é bom para as pessoas, para as famílias e bom para as empresas, que é a dinamização do mercado de capitais. A dinamização do mercado de capitais, da Bolsa, exatamente, a dinamização do mercado de capitais é outra área, digamos assim, da política financeira e da política económica que deveríamos fomentar, porque é excelente, naturalmente, para as empresas se financiarem de forma mais barata ou se autofinanciarem, quando emitem ações e as pessoas compram, por exemplo, ou através de obrigações com taxa mais favorável, e as pessoas têm ali uma forma de aforro também mais fácil. O mercado de capitais hoje não é o que era há 30 anos ou há 40, está em muitas coisas melhor, mas em muitas coisas também desvirtuado. De qualquer maneira, apesar de não ter o mesmo potencial que tinha há 40 anos, em minha opinião, para as pequenas e médias empresas, ou para as médias pelo menos, mas ainda havia aqui um caminho a percorrer nesse sentido. Eu sou um forte defensor disso. Só para fechar aqui o capítulo da poupança e ainda relacionado com as famílias, também temos que falar do IRS. O governo podia ter ido mais longe neste alívio fiscal? Não, isso acho que não. Acho que considerando o nível de despesa que tem, não é? Considerando que os escalões são atualizados, como eu disse, a 4,6%, se nós compararmos isto com aquilo que aconteceu, ou que acontece normalmente, este está muito mais favorável, sinceramente. Já vi orçamentos que nem os escalões do IRS sequer atualizavam e, portanto, automaticamente as pessoas perdiam dinheiro através da inflação, não é? Portanto, não, desse ponto de vista, ao nível do IRS e dentro daquela lógica que eu há bocado disse, ou seja, as coisas têm de ser feitas de uma forma planeada e cadenciada. Ora, se agora não fosse assim, fosse mais do que isto, já não era assim tão cadenciado. Mas não, desse ponto de vista, acho que está bem. Já agora, olhando para outras, enfim, para outras áreas que têm impacto direto no orçamento, no caso, por exemplo, da habitação, não há no orçamento em si grandes novidades, porque elas já tinham sido apresentadas, algumas delas. Sim. As medidas conhecidas podem realmente mudar alguma coisa, em sua opinião? Relativamente à habitação? Certo. Olha, eu tenho uma opinião, também na habitação, uma opinião muito fora do comum. Eu acho que as simples medidas, dizer assim, os preços estão altos e, portanto, se o preço está alto, eu tenho é de aumentar a oferta. Eu aumentando a oferta, o preço baixa. Ora bom, eu não acho que neste caso concreto o aumento da oferta de construção nova em massa, se conseguisse isso, que ia fazer baixar o preço. Ia fazer baixar o preço a curto prazo e aumentar o preço a médio prazo.
Qual é a minha ideia ao dizer isto? É que estes problemas situam-se principalmente em Lisboa e no Porto. Há mais aí alguns focos, mas principalmente em Lisboa e no Porto. E porquê é que é assim? É assim precisamente porque nós somos um país super concentrado em Lisboa e em grande medida no Porto, mas fundamentalmente em Lisboa. Ora, então pense comigo. Se eu continuo a fazer em Lisboa mais caixotes para encaixotar pessoas à volta de Lisboa, quando digo Lisboa não é propriamente a cidade, é a grande Lisboa e o grande Porto, é disso que eu estou a falar. Se eu continuo a fazer caixotes para encaixotar mais pessoas, repare que aquilo que eu estou a fazer é aumentar o que se pode chamar o poder de sucção de Lisboa sobre o resto do país, ou do Porto sobre o resto do país. Portanto, as pessoas que hoje já têm dificuldades em continuar a viver no interior, ou pelo menos pior que isso, fora do grande Porto e do grande Lisboa, à medida que nós mais concentramos, isso mais difícil será. Portanto, mais gente se vai deslocar para Lisboa e para o Porto à procura de casa. Por isso eu digo, no curto prazo até pode baixar os preços, a médio, longo prazo vai aumentar ainda mais o problema. Ou seja, a grande solução aqui era, em primeiro lugar, não tanto a construção nova, em minha opinião, mas fundamentalmente a reabilitação. A reabilitação urbana, nós andamos no Porto e em Lisboa, é aqui o Porto que eu conheço bem, e nós vemos muitas casas abandonadas. Muitas casas abandonadas. Ora, essas já estão feitas. É preciso reabilitar. Nem mexe sequer na questão urbanística, no equilíbrio ou desequilíbrio urbanístico. Portanto, reabilitação, Porto e Lisboa, fortemente. E depois uma política que nunca tivemos e que é a grande falha do pós-25 de Abril, para mim, uma política de descentralização e desconcentração, uma política de promoção do interior. Porque é que nós não podemos ter estas assimetrias territoriais? Temos tudo concentrado em Lisboa, alguma coisa concentrada no Porto e pronto, Braga não se pode queixar muito, com certeza, e ali à volta de Braga, mas depois o país, o território nacional, em Trás-os-Montes, no Alentejo, nas Beiras, está, eu não vou dizer ao abandono, que é um exagero, mas completamente desprotegido. Sendo que essa política, Sr. Dr. levará alguns anos e há efetivamente problemas muito urgentes para resolver. Quer dizer, o preço da habitação em Lisboa e no Porto, sobretudo, atingiu níveis muito incomportáveis para muita gente. É verdade, é rigorosamente verdade, mas isto, repare, é fruto dos erros cometidos ao longo de décadas. De concentração e mais concentração e mais concentração. Então nós chegamos a Lisboa e é mais um caixote, mais outro caixote, mete a pessoa lá para dentro, mete as pessoas lá para dentro, mete as pessoas lá para dentro, e quanto mais mete lá para dentro, mais cresce digamos, a economia local, mais inviabiliza o interior do país. Portanto, nós temos de... Eu não estou a dizer que não é preciso, que não temos de dar resposta às pessoas imediata, na medida em que pode ser imediata. Nós temos, mas por trás disso temos de ter uma base diferente, a base de uma política territorial que nos garanta que não é assim como eu estou a dizer. Ou seja, está a ver o que eu estou a dizer? Em termos de medidas efetivas, uma das críticas a este orçamento é o de não ter avançado com o IVA reduzido na construção de 6%. A bastonária dos contabilistas certificados defendeu na Renascença que há obras paradas à espera desta medida. Isto é uma falha do Governo? Sim, eu pessoalmente não vou dizer que é uma falha, é uma opção, não é? Pronto. Eu reconheço, até por aquilo que acabei de dizer agora, que o que nós temos de impulsionar fortemente a reabilitação urbana. E, portanto, ter uma taxa de IVA de 6% transversal para tudo que é reabilitação e não apenas em determinadas zonas devidamente demarcadas, eu acho que poderia ser efetivamente um bom caminho, quer do ponto de vista da qualidade da vida urbana, quer do ponto de vista da resposta para os problemas da habitação nas grandes cidades, seguramente nas duas maiores cidades. Acho que era efetivamente uma política que até eventualmente poderia aumentar a receita. Eventualmente, porque apesar do IVA baixar, se houver mais obras, aumenta. Aí só não digo com toda a certeza, porque eu também não sei, e penso que não há neste momento, capacidade instalada, em termos de mão de obra, capacidade instalada para dar resposta a um boom de construção que nós estávamos a necessitar, no sentido, um boom de construção, reabilitação. Que está previsto. É a minha opinião.
E que está previsto, doutor. No fundo, Sim. este boom de construção com o PRR, com as grandes obras que estão Sim, projetadas, mas aí como o são obras CGV, públicas, não é propriamente habitação, não é? mas no PRR é habitação social. Também, sim, pois. Mas eu tenho dúvidas, infelizmente, quer dizer, eu espero que não, mas eu não sei se vamos conseguir responder direito por escassez de mão de obra, não é? Com isso todos nós sentimos isso, mesmo quem não é desse setor, que há dificuldades na mão de obra. Experimente fazer aí a reabilitação de uma casa ou até mesmo construir uma casa para si e vai ver que não é fácil arranjar quem faça isso, porque há realmente há esse estrangulamento, infelizmente, não é? Que tem sido compensado pela imigração, como nós sabemos, não é? E já agora, como é que avalia a garantia pública para facilitar o acesso dos jovens ao crédito de habitação? A banca admite que ela está, enfim, desenhada, posso usar este termo, Sim. para quem tem bons salários. Essa medida, vamos lá ver, eu, por exemplo, no caso do IRS jovem, sinceramente, discordo. Eu discordo do IRS jovem. Essa medida, em concreto, que é um pequeno apoio, pequeno, não é assim tão pequeno, porque a garantia bancária é importante. Agora, a banca, ao dizer isso, quer dizer que não consegue, digamos assim, que não quer dar empréstimos a quem tem salários muito baixos, não é? Não quer assumir o risco, não é? Não quer, pois, porque apesar de haver a garantia do Estado, naturalmente que depois, em termos administrativos e burocráticos, é um problema enorme. Sim, mas aí o governo também não pode fazer milagres, não é? Quer dizer, aí quase se pode dizer é preço por ter cão e preço por não ter, enfim. É uma medida para ajudar os jovens a comprar casa. Mas deixe-me também lhe dizer que eu também simpatizo mais com as medidas que promovem o arrendamento, muito mais do que as políticas que promovem a compra de casa própria. Está a ver? Eu acho que um dos problemas de Portugal ainda hoje é a falta de arrendamento. Durante anos e anos era a falta de arrendamento e agora é a escassez do arrendamento. E, portanto, eu acho que a política de habitação tem de ir muito mais pela promoção do arrendamento do que pela promoção das pessoas comprarem casa própria. Bom, mas ainda assim, se houver quem tenha ainda essa cultura, como tenho eu, por exemplo, como tenho os mais velhos, de querer a casa própria, vejo como de forma positiva o Estado de apoiar. Indo olhando ainda para temas que estão na esfera do orçamento, o Governo promete concluir no próximo ano a privatização da TAP, que está, enfim, finalmente a dar lucro, diria eu. Na sua opinião, que cuidados é que devem ser tidos nesta operação? Eu sou favorável à privatização da TAP, porque, mesmo que seja verdade que a TAP possa estar a dar lucro, ela está a dar lucro à custa de não fazer exatamente aquilo que é suposto fazer uma companhia pública, de bandeira, como nós costumamos dizer. E, portanto, se ela tem de se comportar tal e qual como se comporta qualquer companhia de aviação comercial privada, se não faz diferente, porque não sabe, ou porque não quer, ou porque não pode, eu acho que sim, que tem de ser privatizada e, portanto, estou acima dos 50%, totalmente de acordo com isso. Acima dos 50%? Sim. Ou seja, de alguma forma entregar o domínio da empresa. Sim. Olhando agora para o cenário macro, no próximo ano as maiores economias do euro estão em travagem, mas ainda esta semana o FMI apresentou estimativas de crescimento mais otimistas que as do Governo. Confia nas projeções deste orçamento? As projeções, o quadro macroeconómico que está subjacente a este orçamento parece-me razoavelmente moderado. Acho que, desse ponto de vista, acho que está bem. Portanto, prevê um crescimento do PIB de 2,1%. Enfim, não é um exagero. Aliás, está abaixo daquilo que a própria Aliança Democrática tinha prometido, não é, na campanha eleitoral. Tem aí o crescimento do investimento em 3,5% e as exportações também em 3,5%. Não é nada de transcendente. Acredito que isto seja realizável. O FMI prevê ainda que Portugal apresente excedentes na ordem do 0,2 até 2029. Isto sem ter em conta novas medidas políticas. É uma previsão otimista? Está a falar excedente externo ou orçamental interno? Sim. Isto é uma previsão otimista, tendo em conta os riscos externos?
se me está a falar eu não sei, sinceramente não tenho presente as projeções do FMI. Se me estiver a falar de 0,2% ao nível de superávit do orçamento, eu aí direi que isso é muito, muito escasso face ao nível de dívida que nós temos. Muito escasso, ainda há bocado disse, para mim, deveria haver 1%. 1%, não é? Pronto. Por exemplo, repare nisto. O superávit deste ano vai ser pior que o superávit deste ano. O superávit de 25 vai ser pior que o de 24 e muito pior que o de 23. Pronto. No entanto, se pegar no saldo primário, que é a despesa, as receitas menos a despesa, ou a despesa menos as receitas, como se quer, do Orçamento de Estado, sem os juros da dívida pública, todas as despesas, mas não contam os juros da dívida pública. Portanto, chama-se isto o saldo primário. O saldo primário de 25 é melhor que o saldo primário de 24 e de 23. Depois vai ao superávit, que é soma-lhe os juros e fica pior que eles todos. Está a ver? Ou seja, a fatura de juros, que são 6,4, acho que é 6,4 mil milhões de euros, é de tal ordem pesada que mesmo um orçamento que naquilo que é relevante tem um superávit, tem um saldo melhor, acaba com um saldo pior, porque a fatura de juros está sempre a subir. Está a ver? Mas no próximo ano já temos despesa com o PRR. Sim. Também temos que contabilizar essa fatura. Há aqui uma parte. Sim. Há uma parte desta despesa que poderá ser justificada pelo Governo, dizer sobe muito, mas há uma parte que é investimento, Exato. que é o PRR. Pronto, e o PRR tem uma parte que é fundo perdido e tem uma parte que é empréstimo, que aumenta a nossa dívida, não é? Porque vamos ter de o pagar à frente. Exatamente. Para também podermos falar de outros temas, Sim. e para terminar um bocadinho o Sim. que estamos a discutir sobre o orçamento, queria pedir-lhe uma avaliação à prestação de Luís Montenegro durante estas negociações do Orçamento de Estado. Eu vou fugir, como calculará, a fazer uma avaliação direta do PSD, não é? Posso fazer, enfim, e dei aqui a minha opinião sobre medidas de política do Governo. Isso aí, meu amigo, quer dizer, isso aí é o país e as medidas do país, e nós temos opinião. A avaliação que lhe pedi era mais política neste caso. A avaliação do PSD e, em particular, daquele que é o meu sucessor, eu, sinceramente, acho que é um dever ético, que me põe a mim próprio, naturalmente, não o fazer. Não quer dizer que não o faça, se ele lá estiver muitos anos, que daqui por muitos anos não o faça, o tempo vai passando, mas assim não, acho que não era... Aliás, como sabe, se há coisa que em minha opinião me fizeram de mal foi quando fui líder do partido, foi os permanentes boicotes e críticas, isto e aquilo, e portanto eu não quero nem andar perto disso, portanto prefiro não. Foi muito avaliado nessa fase, a verdade é essa, não é? E desavaliado, e avaliado, e reavaliado, e criticado, e condenado, isto e aquilo, uma coisa inexplicável, e portanto acho que o meu dever é comportar-me de uma forma simétrica a essa. Era inevitável, não é? Há um tema da atualidade sobre o qual não podemos deixar de o questionar, e que se prende com tudo isto que tem estado a acontecer nos últimos dias aqui na região da Grande Lisboa. A morte de um homem que acabou por desencadear uma onda de violência em vários bairros mais pobres desta zona do país. Queria perguntar-lhe como é que olha para o que está a acontecer e como é que acha que será possível travar esta violência a que temos assistido nas últimas noites. Eu não conheço muito bem a realidade dos bairros sociais de Lisboa. Conheci com as minhas mãos a realidade dos bairros sociais no Porto quando assumi a Câmara em 2002 e, como se recordará, foi, digamos, o ponto 1 de toda a minha política na cidade do Porto. A primeira das primeiras prioridades foi a reabilitação dos bairros sociais. Nesse particular, a avaliação da sua ação como autarca no Porto é positiva, sem dúvida. Pronto. E se isso não tem sido feito, os bairros sociais estavam, no início deste século, no ano 2000, estavam abandonados, degradados, não todos, mas uma grande parte, uma parte na criminalidade, outra parte na marginalidade e uma pequena parte normal. O que é que eu distingo? Marginalidade é quando já está à margem da sociedade, mas ainda não entrou na criminalidade. Isto é um conceito da forma como eu me expresso. Criminalidade passou já para a criminalidade. Portanto, quando está na marginalidade, está a um passo da criminalidade.
E a reabilitação de todos os bairros e a destruição daqueles mais problemáticos, designadamente na altura o São João de Deus e o bairro do Aleixo, permitiram garantir durante muitos anos, as pessoas não têm noção disso, mas eu tinha noção na altura e hoje também tenho, permitiram durante muitos anos garantir a segurança urbana, dar um contributo muito importante para a segurança urbana, porque se aquilo não tem sido feito, a área metropolitana do Porto, e particularmente o Grande Porto, teria sido um foco brutal de insegurança, imagine, nos anos ali a partir de 2005, 2006, 2010, 2011, por aí. Eu não sei se em Lisboa os bairros sociais estão tão abandonados como estavam os do Porto. E ainda que não estejam tão abandonados como há 20 e tal anos estavam os do Porto, seguramente que haverá possibilidade e necessidade de intervenção municipal para criar condições às pessoas para se poderem desenvolver e viver de uma outra forma. E isto eu fiz também em paralelo com as escolas públicas, porque as escolas públicas, para esse efeito, também são muito, muito, muito importantes. É muito importante que a criança, quando vai à escola, goste da escola. E a escola, quando está toda, desculpe-me o termo, bandalhada, a criança tende a ter comportamentos também errados, digamos assim, e a crescer num ambiente pouco propício ao seu desenvolvimento. E, portanto, a reabilitação urbana... Eu não sei se posso, em Lisboa, responsabilizar muito ou pouco essa situação por isto que está a acontecer. Não sei, eu não conheço a realidade, não sei. Admito que uma parte da responsabilidade possa estar aí no facto dos bairros não terem o acompanhamento urbano e social, quando digo urbano é em termos de reabilitação, e depois social, porque depois eu também tinha programas de ordem social para, enfim, ajudar as pessoas e fomentar o bom relacionamento entre elas, não é? A nossa empresa municipal de habitação tinha todas essas valências. Eu não sei, sinceramente, como é que isso é em Lisboa. Acho que uma parte da questão deve estar aí e depois a outra parte está também, admito eu, digamos, num certo... Eu não sei, eu ia dizer enfraquecimento da polícia, eu não quero dizer, não é da polícia, um certo enfraquecimento da autoridade. E não veja com isto, eu não estou a dizer que a autoridade tem de ser agora com o cacetete na mão à pancada. Não. Digamos, o respeito que o cidadão antigamente tinha pela autoridade é hoje muito menor, não é? É hoje muito mais fácil faltar ao respeito à autoridade. Neste caso pode ser a polícia, mas pode ser outra autoridade. Portanto, o prestígio, por exemplo, dos magistrados está muito abaixo, mas muito abaixo daquilo que era há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, o respeito que há pela autoridade é hoje muito menor. E eu acho que aqui também se nota, em parte, isso, não é? E já não vou lá muito atrás, eu quando era miúdo, quer dizer, virar-se um polícia e insultá-lo, tentar agredir, é uma coisa impensável, não é? Impensável. Porque a própria farda impunha um respeito que é necessário. E isso tem-se vindo a perder. E, portanto, isso também dificulta a ação da polícia no seu cotidiano, não dificulta nestas ações depois musculadas. Aí, pronto, é a mesma coisa. Mas antes de chegar aí, obviamente que dificulta. Mudando de assunto, sempre foi muito crítico do papel da comunicação social. Já deve ter analisado o plano do governo para este setor. Na sua opinião, o que é que muda e acha que retirar a publicidade da RTP é passar o ónus para os contribuintes? Acho que sim, mas eu vejo... para já sou totalmente contra esse pacote, como fui quando era líder da oposição e o governo do PS, o fez na altura da pandemia. Na altura da pandemia havia apoios para as empresas e eu acho que as empresas de comunicação social estavam ao abrigo desses apoios normais e não achei nada correto dar apoios para lá desses. Pronto. Agora, que nem sequer há pandemia... Eu sinceramente, não sou favorável a isso. Eu acho que as empresas têm um mercado, estão no mercado, ganham dinheiro ou não ganham dinheiro, são viáveis ou não são viáveis. Se não são viáveis, têm de se remodelar e têm de se adaptar ao novo mercado para passar a ser viáveis e não pode ser o dinheiro público que vem pura e simplesmente salvar isso, porque isso não faz sentido nenhum. Eu lembro que no tempo do Bloco Central havia subsídios públicos dados pela Secretaria de Estado do Emprego para as empresas pagarem salários. Portanto, as empresas não eram viáveis, não conseguiam pagar o salário, davam subsídio público para pagar salários. Isso não é solução.
Não é solução perpetuar empresas inviáveis. Mas No caso da comunicação compara a social... comunicação social, vou só dar este exemplo, porque passou por lá, com a indústria metalúrgica, ou seja, na sua opinião, tem a mesma importância, e terão que ter as mesmas condições de funcionamento. É isso que está a dizer? Salvo situações absolutamente excepcionais, eu entendo que todos os setores têm de ser viáveis, de ter mercado, significa que tem utilidade, não é? Quando uma empresa tem mercado, a empresa tem utilidade. As pessoas reconhecem a utilidade ao produto dessa empresa, compram e ela é viável. Isto é transversal, é para todos os mercados, para todas as empresas. E, portanto, eu aqui, sinceramente, eu aqui digo o seguinte, são duas situações. Uma é o apoio transversal, que eu li até dizer que é para apoiar a contratação de jornalistas, o que eu não concordo. Também não vou dar apoio para a contratação disto e daquilo noutros setores. Mas depois, particularmente grave, a minha opinião é da RTP, que é uma situação diferente. Na RTP é retirar a publicidade da RTP, procurando com isso ajudar os privados. E, portanto, parte o governo do princípio, se a RTP tem X% da publicidade, e esse X% passa integralmente para as outras empresas, para os outros canais. Primeiro, não tenho a certeza que seja assim. Só uma parte provavelmente é que passará, o resto já nem continua na televisão, porque eu não sei quem é que vê publicidade quando leva com 15 minutos de publicidade. Não vê. É um engano para os próprios investidores na publicidade. Uma coisa é haver 3 ou 4 spots publicitários, sim. Outra coisa é quando a pessoa está a ver uma coisa e depois tem de levar ali com 10 ou 15 minutos de publicidade. Muda logo de canal. Se não muda de canal, não está a ver. Foi fazer qualquer coisa a outra quarto na casa e regressa à sala depois. É aquilo que eu direi como aqui mais como gestor, não é, do que como político. Agora, relativamente à RTP, ao tirarem a publicidade da RTP, estão, obviamente, a colocar a RTP totalmente na dependência dos dinheiros públicos, que eu acho mal, ponto 1. Ponto 2, estão a desmotivar a médio prazo os próprios profissionais da RTP, porque se a RTP está no mercado e precisa também de angariar publicidade, tem de ter audiências, tem de ter credibilidade, tem de ter público, não é? Se o tempo vai passando e isso não é necessário, é humano que os próprios profissionais vão baixando os braços, porque não há aqui uma competitividade direta, está a ver? Quer dizer, ter mais audiência ou menos audiência vai dar tudo ao mesmo. Mas sabe que no Canal 2 não há publicidade, não está a dizer que os profissionais na RTP2 baixam os braços. Eu estou a dizer, mas de certeza que tenham um comportamento diferente daquele que teriam se estivessem no mercado concorrencial. Não é? E a RTP2 tem, como sabe, audiências muito, 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 muito baixinhas, não é? E, portanto, a RTP2 pode fazer sentido. Agora, o que não faz sentido é ver, salvo o exagero, 2 RTP2, não é? Isso é que, estou a exagerar, a RTP1 acho que nunca será uma RTP2, mas eu com isto sinceramente não estou a criticar os profissionais que ainda nem sequer fizeram isso. Eu estou a dizer é que o ser humano, não é, tende a comportar-se dessa maneira. Todos nós, eu também, todos nós. E, portanto, ou nós temos aqui alguma concorrência entre nós, ou então, olha, é um dos problemas da justiça, quer dizer, quando falo tanto na justiça, é um dos problemas da justiça. Tanto faz fazer bem como fazer mal, não acontece nada, não é? Isso não pode ser assim. E, portanto, aqui eu temo exatamente a mesma coisa. E isso significa, a prazo, destruir a RTP, que é uma coisa que a mim me custa muito. Eu nunca trabalhei na RTP, não tenho nenhuma afinidade da RTP, não sei por ser português, mas não vou dizer tenho a RTP no coração, acho isso é um bocado exagerado, mas eu sinto também como uma parte minha, como português. Cresceu com ela, não é? Cresci com ela, sinceramente. Do ponto de vista cultural, do ponto de vista emotivo, é uma coisa que me desgosta muito, muito, muito ver a RTP a definhar, se assim for o caso. Mas eu ainda tenho esperança que não seja assim. E para mais isto, se o leitmotiv, se aquilo que leva ao governo a fazer isso é ajudar os privados, sinceramente, então aí eu ainda tenho de estar
em maior desacordo. Pá, sinceramente, não acho que exista, que o Orçamento do Estado esteja aqui para fazer uma coisa dessa, ou seja, subsidiar a RTP para poder libertar algum mercado para os privados, que, repito, nem acho que isso seja muito eficaz. Sr. Doutor, vamos começar a apelar ao seu poder de síntese, mas não Sim. queria também deixar de alguma forma ter a sua opinião sobre os dois próximos atos eleitorais, autárquicas e presidenciais, começando pelas presidenciais. Marques Mendes, Santana Lopes, são boas hipóteses para o PSD? No sentido do partido os apoiar, naturalmente, uma vez que a iniciativa de uma candidatura... O Congresso do PSD, que pronto, teve ali pela presença precisamente de Luís Marques Mendes e do Pedro Santana Lopes no Congresso, acabou por se falar, enfim, não sei se falou lá dentro do Congresso, mas dentro, quer dizer, ao microfone, mas nos bastidores e depois nos comentários falar das presidenciais. Um deputado do PSD, o Carlos Reis, disse uma coisa que marcou o Congresso, de uma entrevista ao Observador, mas que marcou o Congresso, diz ele que o Marques Mendes é, dos candidatos que o PSD pode ter, dos que menos abre para lá do PSD. E eu concordo com isso. Ou seja, o Dr. Marques Mendes não sei se faz o pleno dos votantes PSD, fará dos militantes, mas dos votantes PSD, não sei se faz o pleno. E isso não chega para ganhar umas presidenciais. Talvez faça, mas não alarga particularmente à direita, nem alarga particularmente ao centro. À esquerda, claro que não, porque é quase impossível o PSD ter um candidato que alarga à esquerda. Mas que alarga ao centro e que alarga à direita. Sei lá, imagino o Dr. Passos Coelho alarga forte à direita, e muito, não é? Como sabe, não é? Por exemplo, seria um bom candidato, na sua opinião? Eu acho que o Dr. Passos Coelho, se quiser ser, acho que tem toda a legitimidade para ser e tem currículo para ser e faz sentido. Penso, admito que ele não queira, mas faz sentido. Isso não tenho dúvida nenhuma. Penso também que ganharia com muita facilidade a primeira volta. Muita facilidade. Dificilmente vejo um candidato à esquerda e à direita com maior potencial de ganhar a primeira volta do que o Dr. Passos Coelho. Já depois, para passar na segunda volta, à qual ele iria com toda a facilidade, já a coisa era muito mais difícil, porque ao alargar fortemente à direita, não alargava ao centro. Mas esse alarga, não é? O Dr. Marques Mendes pode ser o candidato, mas, aliás, as sondagens, enfim, não é assim um grande argumento. Mas todas as que saem têm sido fracas. Mas isso também não é um grande argumento. Já agora, deixe-me, não vou ler aqui o perfil, podia, mas não vou ler aqui o perfil definido na moção de estratégia apresentada por Luís Montenegro, mas o perfil de Rui Rio, garanto-lhe, encaixaria nesse perfil que está definido na moção de estratégia. Eu não vi a moção de estratégia, admito que o perfil do Rui Rio encaixe nisso, mas para o Rui Rio ser candidato a presidente é preciso que ele próprio queira, não é? E admite ponderar ser candidato? Olha, ou é uma porta fechada? Eu tenho uma dificuldade enorme em dizer terminantemente não. Mas digo-lhe assim, olha, 99,99% não tenho essa vontade. Agora, ainda demora muito tempo e pode acontecer qualquer coisa que eu não sei o quê, que leva a eu ganhar, mas não que não me estou a ver, sinceramente. Não vê nada à partida que o pudesse motivar a esse ponto? Não estou a ver nada neste momento que possa acontecer, que me dê o impulso para ganhar vontade para isso, depois de tudo, porque já passei na vida pública. Já agora, como é que avalia o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa na presidência da República? Avalio mal. E quer destacar alguns dos indicadores que o levam a fazer essa avaliação? Olha, acho que, obviamente que as pessoas vão dizer, mas quando foste presidente do PSD não vi dizeres isso assim. Claro que não, porque eu estava num cargo institucional e o líder da oposição e o presidente do PSD não está ali para andar a criticar o Presidente da República e pode fazer uma crítica ou outra em circunstâncias muito especiais, mas tem de ter um comportamento institucional, que era isso que eu tinha e acho que era o meu dever. Hoje estou liberto disso e posso fazer uma avaliação diferente. Eu acho que um Presidente que dissolveu a Madeira, dissolveu a Assembleia dos Açores, dissolveu 2 vezes a Assembleia da República e quase que ameaçar uma terceira se não houver orçamento, eu acho que desde aí é logo um fator de instabilidade que é o contrário do que deve ser um Presidente da República. Depois,
permanentemente a intervir, e a intervir, para já, em grande quantidade, e depois, muitas vezes, a intervir de forma desajustada para aquilo que deve ser um Presidente da República. Depois nós abrimos o Jornal Expresso e quem anda nisto há muitos anos percebe que é rara a semana que não venha um recado do Presidente da República no Expresso, para A ou para B ou para C. Está muito longe daquilo que é o meu estilo, está muito longe daquilo que eu gosto, está muito longe daquilo que eu entendo que deve ser um Presidente da República. Portanto, sinceramente, com toda a frontalidade e sem hipocrisia, como eu costumo dizer, com sinceridade, não me revejo naquilo que está a ser, foi o primeiro, mas particularmente este segundo mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Sinceramente, não, é a minha opinião. E é adepto da frase de Cavaco sobre Mário Soares: vamos ajudar o Sr. Presidente a terminar o mandato com dignidade? Não, isso aí não aplicava aqui, porque nem vejo que ajuda se pudesse dar. O professor Marcelo é como é e vai continuar a ser, era assim há 20 anos, há 30, e vai continuar a ser assim, portanto, é como ele entende que deve ser, e pronto, também não, o país não acaba pelo facto de eu não me rever totalmente no estilo dele. Mas não ia tão longe, isso eu não diria. No caso das autárquicas, respondeu-nos há pouco sobre presidenciais que, se não estou em erro, que 99,99%. Sim. Portanto, fica só 0,01. O que é uma margem muito... E pequenina. voltar a ser autarca? É uma aventura que terminou ou há alturas em que ainda lhe apetecia ver acontecer? Porque o papel do autarca tem uma relação muito mais direta. É interessante. É mesmo, o autarca é mesmo executivo, ao passo que um ministro, por exemplo, um primeiro-ministro, diz que é um executivo, mas não é tão executivo assim como é um autarca, não é? O autarca é mesmo, desse ponto de vista, a política autárquica é encantadora, devo dizer, acho uma coisa extraordinária, não é? E tanto é extraordinário numa cidade como o Porto, como Lisboa, como numa cidade pequenina, numa terra pequenina, em que estamos próximos das pessoas a fazer aquilo diretamente com as pessoas. Se me pergunta, bom, e de vez em quando apetecia-te voltar a ser autarca para poder fazer isto ou aquilo, particularmente na minha cidade, onde eu passo e vejo tantas coisas com que não concordo. É verdade, mentiria-lhe se dissesse que não. Isto acho que é comum a quase toda a gente, e então particularmente a quem foi Presidente da Câmara há tantos anos. Portanto, muitas vezes vejo coisas e digo, precisávamos mudar isto. E portanto, esse é o impulso. Mas depois, não, ou seja, acho que foi uma etapa da minha vida, foram 12 anos, onde eu me realizei, tive muitas dificuldades, como sabe, particularmente no princípio, mas onde me realizei, onde estou contente e tenho orgulho naquilo que fiz, e portanto, muito dificilmente se deve voltar ao mesmo lugar. Pelo menos para o Porto, responda-me, vê alguma figura do PSD que estivesse, na sua opinião, talhada para exercer esse papel tão importante que é o da proximidade, mas também o de gerir uma das grandes cidades do país? Eu sou suspeito naquilo que vou dizer. A minha resposta é muito óbvia. Se eu, há 3 anos, nas últimas autárquicas, apostei no engenheiro Vladimir Feliz, que foi meu vice-presidente e vereador e que eu conheço bem, e achava que ele seria um excelente presidente de Câmara, hoje, se me pergunta, eu tenho de dizer a mesma coisa, porque é também aquilo que eu sinto. É evidente que ele está fora, não é? Enfim, foi quase que obrigado a sair, porque, enfim, por não se rever naquilo que o partido no Porto estava a fazer, e não tinha grandes condições para fazer aquilo que devia e entendia que devia fazer, mas não deixa de ser uma pessoa talhada para o lugar e com capacidade. E só mesmo para terminar, acha que o PSD pode, tal como Montenegro elegeu como objetivo, voltar a presidir a Associação de Municípios? Sim. Nós tínhamos uma diferença para o Partido Socialista há 4 anos de 60 e tal presidências de Câmara. Portanto, o PS tinha mais 60 e tal presidentes de Câmara que o PSD. Recuperamos 30 e tal, recuperamos metade. Portanto, neste momento a diferença entre o PS e o PSD deve andar em 30 e poucos presidentes de Câmara. Se fizer uma recuperação idêntica àquela que foi feita há 3 anos, tem a presidência da Associação Nacional de Municípios. Dr. Rui Rio, ao terminar tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados através da música. Pedimos por isso que escolhesse um tema musical que de alguma forma tenha marcado a sua vida, e gostava agora que partilhe o tema e os motivos da sua escolha. Os motivos da minha escolha, olha, o tema, deixe-me lá ver,
o nome exatamente como é. Da música, O nome é You Never Can Tell. Pronto, estava-me a falhar agora o nome. Certo. You Never Can Tell, do Chuck Berry. Porque é que eu escolho? Olha, escolho porque é uma música alegre, que me dispõe bem, que tem um bom ritmo, e eu como, enfim, em miúdo, agora já não, toquei bateria, gosto do ritmo, e pronto, é uma música com que eu gosto imenso há muitos anos. A escolha musical do Rui Rio, ex-líder do PSD, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas. Este programa teve o cuidado técnico de Rui Glória e Paulo Teixeira, sonoplastia de João Campelo, imagem de Eduardo Soares da Silva e Marta Pedreira Michão. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.